Porque o Aristófanes é um comediante, é um comediógrafo, considerado o mais importante da Grécia Antiga. É um cara que nasceu ali por volta de 430 a.C. E o tipo de comédia que ele faz é uma comédia também muito vinculada a costumes. Então, quer dizer, seria mais ou menos, claro, mudando o que deve ser mudado, uma comédia que para nós hoje seria o quê? Tipo Cacete e Planeta, que tira sarro, que nem existe mais, né? Mas que tira sarro de político, tira sarro da novela que está passando. Então, se você não tiver inserido naquele universo, fica mais difícil de compreender. Então eu falei, cara, eu vou ter uma dificuldade que é, vou ter que falar do Aristófanes, mas a cada linha eu vou tentar situar a galera para falar, olha, o tipo de crítica que ele está desenhando aqui. O Aristófanes é um autor que viveu sob Péricles. Sob Péricles. Então ele viveu o ápice da cultura clássica, da filosofia clássica, e ele teve uma formação que a gente poderia chamar conservadora nesse sentido, que era uma formação no circuito filosófico ateniense. Ele nasce em Atenas. No circuito filosófico de Atenas. E quando você vai às obras de comédia dele, ele já começa a denunciar uma espécie de movimento de corrupção daqueles princípios que foram tão caros, especialmente aos gregos. A busca pela verdade, os princípios éticos e morais na condução da vida. Então, poucas obras de Aristófanes chegaram até os nossos tempos. Ele deve ter escrito aproximadamente umas 400 comédias, pouco mais de 10 chegaram aos nossos dias. Estão traduzidas para o português, inclusive. Algumas delas dão uma noção clara do que eu estou falando aqui, de um sujeito que tem uma certa visão de conservação do que então funcionava muito bem, de uma certa areté, de uma certa virtude, de uma certa excelência que fez a grandeza da Grécia e, ao mesmo tempo, uma espécie de movimento que começa a minar esses elementos fundamentais de construção. Uma das peças que eu gostaria de citar aqui, talvez a mais conhecida, pelo menos do público brasileiro, é As Nuvens. As Nuvens. Que é uma crítica muito legal, muito divertida, que se fundamenta mais ou menos no seguinte, a narrativa é mais ou menos a seguinte. Tem um cara, o início da peça é esse, um sujeito absolutamente preocupado com as dívidas. Ele está andando para lá e para cá, louco, devendo horrores, porque o filho dele apostava em corrida de cavalo. E eu não sei o que eu faço. Meu filho não para de apostar em cavalos. Devendo um punhado para tanta gente, e ele começa, como é que eu vou me livrar dessas dívidas? Como é que eu vou conseguir pagar isso? E aí cai uma ficha dele, que atravessando a rua da casa dele, tem um negócio chamado pensatório. Pensatório. Em grego, frontisterion. Que é um lugar no qual, aí já entra o sarro, alguns caras se reúnem e corre a boca pequena que lá aprende-se a tornar um argumento fraco num argumento forte. Um argumento injusto num argumento justo. Fala, cara, já sei. Como eu não vou conseguir pagar essa dívida, eu preciso convencer os meus credores que eu não tenho dívida. Então eu vou chamar o responsável pela treta, que é o meu filho, e é aquele filho pleiba. Moçada, nós somos sempre seres humanos. Sempre. Tá tudo lá. É aquele cara playboyzinho, não sei o quê. É o cara do pega de carro, entendeu? É aquele cara. Só que é pega de cavalo. A conversa é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Tirando racha de cavalo. Não, não muda. E ele chega, acorda o filho. O filho acorda todo xingando o pai e tal. E lá pelas tantas ele fala, ó, você vai ao frontisterium, você vai ao pensatório para aprender a fazer de um argumento fraco um argumento forte para a gente combater as nossas dívidas junto aos credores. Não vou de jeito nenhum.
Não vou passar essa vergonha. Mas por que para ele era uma vergonha? Porque lá dentro você tinha os caras que ficavam lidando só com as coisas do pensamento. E quem são esses caras? São esses aí, os pálidos, que ficam dentro de prédios o tempo inteiro, todos mal vestidos, não usam a roupa do momento e tal. Eu não, eu sou um cara queimado de sol. Sou um cara queimado de sol. Eu sou um cara popular, tenho amigos, né? Então, ele não queria ficar junto àquele povo pálido, branquelo, falando de coisas de argumento, de filosofia. Essa gente, pelo amor de Deus, não lido com essa gente. Ele, no desespero, ele próprio vai para o pensatório. Ele próprio vai para o frontistério aprender essas coisas. Chegando lá, as cenas são maravilhosas, as cenas são deliciosas. Existe... e uma característica muito legal da comédia grega. Eles são profundamente vulgares. Profundamente vulgares. O palavrão corre solto da primeira à última página. Então vocês imaginam assim, não, porque é uma comédia grega, Aristófanes, vamos fazer só comédia de alto nível? De jeito nenhum, de jeito nenhum. É baixo nível. Só para ilustrar o que eu estou falando, quando ele vai entrar no frontistério, tem um cara plantando tubérculo, alguma batata, alguma coisa, com o manto levantado e com a bunda para cima. E o pai do menino chega e vê aquela cena de uma bunda voltada para ele, e ele pergunta: o que você está fazendo, ó grande pensador, né? Aí ele, eu estou fazendo astronomia, você não está vendo? Astronomia? Com o olho do cu. É esse o nível. É esse o nível. É baixo, é baixo. Parece nós conversando no podcast. Não, né? Então, assim, você não tá vendo o que eu tô fazendo? Eu queria conversar com o chefe da parada. Quem era o chefe da parada? Sócrates. Sócrates. Sócrates é apresentado nas nuvens como o dono do frontistério. O que é muito estranho para nós. Que você pensa assim, peraí, esse cara tá misturando Sócrates com os sofistas. Com esses caras que eram conhecidos. Agora, olha o que é interessante da comédia de costumes. Na visão do homem grego comum, do ateniense comum, era difícil perceber uma diferença entre o que o Sócrates fazia e os sofistas faziam. Essa é uma disputa que se dá mais interina. Quer dizer, você tem que estar mais por dentro do que está acontecendo para entender que o Sócrates fazia um tipo de pensamento, exercia um tipo de pensamento muito diferente em relação aos sofistas, a ponto de serem mesmo antagônicos. Mas a visão comum, e Aristófanes sabia, claro, que o Sócrates não era um sofista, mas a peça é de sátira, é para tirar sarro. Então imaginem vocês que quem assistiu a essa peça? O Sócrates. Ele estava lá vendo aquilo. Os caras todos que eram citados, rapaz, os caras todos que eram citados estavam ali assistindo aquilo. Imagine o grau de liberdade de expressão. Achincalhava todo mundo, não sobrava ninguém. Não sobrava ninguém. Você está devendo? Tá devendo como Caio, lá de São Paulo, não sei o quê. Falava assim, o fulano que está devendo. Falava para todo mundo. Era muito aberto. Pois bem, ele encontra o Sócrates pendurado, e essa é a cena clássica da comédia grega, né, antiga, pendurado num cesto, olhando para as coisas do céu. E quando o sujeito chega, a cena é dantesca, fala assim, eu vim aqui para aprender a fazer de um argumento fulano um argumento cicrano. O que pega para Aristófanes nesse ponto é nós deixamos de cultivar a verdade como um elemento de excelência da vida em sociedade, ela já não conta mais para nós, e passamos a buscar uma técnica de convencimento que distorce elementos fáticos da realidade. Era uma crítica aos sofistas, de fato, mas o que ele percebia? Que havia uma espécie de descolamento daquela sociedade que ele prezava tanto, e ele vinha de uma classe aristocrática que prezava muito
por essa visão da busca pela alétheia, pelo desvelamento da realidade, do encontro com a verdade, para uma coisa que estava só no jogo retórico. Virou um universo de jogo retórico. É uma cena que é maravilhosa. Chega um momento, quando ele está entrando no frontistério, olha só, a gente pensa assim, nossa, o povo brasileiro é um povo beligerante, né? A gente aciona a justiça para qualquer coisinha. Aqui você tem um advogado para cada 100 pessoas. É um mundo da beligerância. Quando ele entra no frontistério, tem um cara desenhando um mapa. Um dos alunos está fazendo um mapa. E ele fala assim, o que é isso aqui? O cara fala, é um mapa, estou fazendo um mapa aqui da cidade. Ele fala assim, não, mas tá ruim esse mapa. Ah, por que tá ruim? Não tá correto. Eu não tô vendo as centenas de juízes julgando. O que já dava a entender que em Atenas o exercício da beligerância gratuita no ambiente judicial estava assim, bombando. E isso para o Aristófanes era um negócio completamente absurdo. Por que nós chegamos a esse ponto? Por que nós passamos a desprezar a verdade, passamos a desprezar um certo prurido na relação entre nós e passamos agora a combater por qualquer motivo, a ponto de aquilo que nós considerávamos excelência, que era um exercício de investigação da realidade, passou a ser de mera interpretação da realidade. E isso é baixo. E isso é vulgar. Né? Isso não está à altura do que nós fazemos. Então, esse elemento conservador na postura de Aristófanes começa a ser questionado e começa a ser denunciado por ele nas suas comédias. A gente às vezes imagina estar diante de grandes novidades, mas na verdade o que acontece no curso da história é uma série de ciclos de tomadas e retomadas. Então hoje o que a gente vê, esse exercício retórico que despreza os fatos, eu acho que um dos grandes problemas nossos passam exatamente por aí, o desprezo a uma visão segura sobre a realidade, de fazer perguntas céticas, né? O que está acontecendo de fato, o que eu de fato estou vendo, o que está diante de mim, isso vem sendo desprezado em ciclos e ele já começava a denunciar. Não por outro motivo, Atenas começa a degringolar exatamente no momento em que essas denúncias começam a ganhar mais peso. Claro que ali encontra motivo de riso, mas na vida social, na vida real, a coisa realmente acontecendo.